Uma pequena placa de metal, repleta de microcircuitos, é o elemento que mais se aproxima das funções de um cérebro humano. Esta porção de alta tecnologia hoje se encontra praticamente em todos os setores da vida e está revolucionando os seres humanos. Sua evolução tem sido veloz, mas ainda é impossível saber quanto mais as memórias eletrônicas vão modificar a sociedade. Maravilhas modernas. A memória eletrônica é um dos conceitos tecnológicos que mais tem influenciado e revolucionado a vida moderna. É interessante pensar na evolução da memória digital. Há 10, 15 anos, ninguém podia imaginar quanta memória podia ter um chip no seu bolso, num telefone. É incrível e parece que isso não vai ter um fim. Assim, vamos ter quantidades gigantescas de memórias disponíveis e ninguém sabe com certeza como nós as usaremos. À medida que os computadores vão ficando cada vez mais velozes, a tecnologia das memórias tem que se manter atualizada. Há 15 anos, o módulo de 1 megabyte era o maior da Kingston. Agora, temos módulos com mais de 16 gigabytes para algumas memórias de nossos servidores. Sistemas operacionais, programas, tudo está se tornando cada vez mais complexo e se precisa de mais memória e mais rápida. As memórias eletrônicas que armazenam e codificam cada dado, zeros e 1, estabelece um novo tipo de relação com nossos arquivos, onde o contato já não é direto, mas virtual. Todavia, a grande capacidade de armazenagem tem uma debilidade, a confiabilidade na preservação dos dados. Os riscos que podem se apresentar em dado momento na guarda desses suportes de informações, no caso do papel, que é o mais comum atualmente, são os sinistros que se podem apresentar por não ter as condições adequadas para a guarda desta informação. No caso de sistemas digitais, na atualidade, não sabemos até onde é possível uma guarda de informações. A Biblioteca Pública de Los Angeles é uma instituição ponte entre os antigos modos de guarda e a digitalização dos arquivos para a sua conservação em memórias eletrônicas. Ali se guardam textos que pertencem a centenas de anos de história da sociedade. Anualmente, mais de 2 milhões de pessoas visitam a Biblioteca Central. Vêm de todo o mundo e de toda a cidade de Los Angeles. Anualmente, 1 milhão de consultas são respondidas pessoalmente, por telefone, por chat, por mensagens de texto. E nós respondemos todo tipo de consulta para crianças da escola, professores e pesquisadores. Atualmente, a tecnologia de ponta é o que queremos oferecer para nossos leitores e clientes. Temos mais de 27 mil itens eletrônicos para que nossos membros possam ver. Podem ser livros eletrônicos, áudio, música. Muitos dos livros e áudios eletrônicos também estão disponíveis em formato de papel. Queremos ter certeza de que nossos clientes podem realizar o que for melhor para sua própria conveniência e comodidade. A Biblioteca Pública de Los Angeles começou seu programa de digitalização há 14 anos. Começamos com fotografias porque era a nossa maior coleção e mais adequada para a digitalização, e continuamos com algumas coleções especiais, como a sala de livros raros e por outras bibliotecas que tinham coleções atraentes visualmente, as únicas que fazem uma boa apresentação em nosso website. As memórias eletrônicas se encontram no ponto mais alto de uma evolução que tem acompanhado a humanidade há milhares de anos. A preservação da história e os novos conhecimentos. As diferenças entre as sociedades primitivas e as sociedades modernas quanto ao armazenamento da informação têm a ver basicamente com a complexidade das funções que essas sociedades têm que cumprir. Um dos princípios fundamentais da civilização é a noção da guarda da informação. Desde há muitíssimos anos, as civilizações primitivas
uma das primeiras coisas que fizeram foi manter registros. A quem pertence essa terra, que tipo de sementes estão semeando, quantas vacas possui e assim sucessivamente. Isso vem acontecendo desde os primórdios da história, quando as pessoas se organizavam em comunidades. A memória é extremamente importante, não somente para nós, no âmbito pessoal, porque define quem somos como pessoas, mas também como sociedade. Sem registros ou memórias, a sociedade seria disfuncional. Ninguém saberia a quem pertence o quê, ou quem fez tal coisa, ou quem disse outra coisa, e toda a nossa civilização simplesmente desmoronaria. A humanidade desenhou diferentes sistemas para conservar sua história. Para realizar essa tarefa tão delicada, era fundamental encontrar suportes seguros e eficientes. Os suportes em que se tem guardado informações desde que o homem sentiu e experimentou a necessidade de armazenar a informação vêm variando e tem a ver fundamentalmente com os recursos que estão ao seu alcance. Por exemplo, no vizinho Oriente, a argila se transformou, devido à facilidade que este recurso estava ao alcance dos diferentes povos daquela região, no meio mais necessário para o armazenamento da informação, em forma de tabuletas cozidas. Ao invés, na bacia do Nilo, o papiro, esta planta que está disponível de modo endêmico na beira do Nilo, se tornou naturalmente também uma forma natural de armazenar. Finalmente, para a maioria dos povos, a forma mais estável, mais confiável para a guarda da informação era naturalmente a escrita em pedra. A evolução das codificações começou a ficar mais complexa com a escrita. Os novos formatos conseguiram transmitir ideias abstratas e pensamentos. Esta informação começou a ser guardada em diversos lugares. Durante séculos, a tecnologia da guarda da informação evoluiu lentamente, até que em 1450, uma invenção revolucionou a história da informação e sua difusão. A primeira prensa com tipos móveis. Criação de Gutenberg. O advento da prensa é, sem dúvida, uma das maiores revoluções que aconteceu na civilização da humanidade em toda a história. Aconteceu num momento ideal, porque era a época em que, graças às viagens dos descobrimentos, o mundo começava a engrandecer e a invenção da prensa permitiu a comunicação rapidíssima das notícias e também permitiu rápidas transformações políticas. Enfim, pode-se dizer que o Ocidente era um e depois outro, antes e depois da imprensa. Deveriam se passar quase 500 anos antes que a humanidade desse um salto tão importante como o do aparecimento da imprensa de Gutenberg. O desenvolvimento do computador. A sociedade começa a se desenvolver e para os anos 40 temos os primeiros elementos que começam a permitir um sistema computacional, o ENIAC, que é um dos primeiros computadores, considerado um dos primeiros computadores com um desenvolvimento fenomenal. Desenhado durante a Segunda Guerra Mundial, ENIAC foi criado nos Estados Unidos para decifrar os códigos do exército nazista. Até hoje, Enigma, como se denominava a codificação secreta do exército alemão, era indecifrável para os aliados. O Japão aceitou a rendição apenas alguns meses depois do surgimento do equipamento. A guerra terminou e o aparelho nunca foi usado. O computador ENIAC foi terminado em 1946 e foi desenhado para calcular mesas de tiros. Isso são pequenos cálculos que os atiradores levavam consigo à guerra para apontar com as suas armas apropriadamente. ENIAC foi o primeiro sistema de computação eletrônico digital com tantas habilidades que usou 38 tubos vazios e energia suficiente para iluminar 50 casas. A invenção deste primeiro computador foi significativa no mundo das ciências, uma vez que permitia pôr em prática teorias sobre a possibilidade de criar máquinas inteligentes que pudessem aprender por si mesmas. A partir desse surgimento, começou uma corrida tecnológica em todo o mundo.
No princípio, computadores como ENIAC, GENIAC, todos esses eram referentes a cálculos, e daí vem o termo computador. Você fazia cálculos de números, de fato os computadores originais eram pessoas, normalmente mulheres, que faziam esses cálculos matemáticos à mão, assim que os primeiros computadores automatizaram isso. Hoje é apenas uma mínima fração das funções dos computadores. Hoje os computadores são basicamente condutores de informações, passam informações de pessoa a pessoa, de internet para mim, a parte real de cálculos é quase insignificante. A ideia de um computador pessoal sempre esteve presente no pensamento do homem. Computadores para uso pessoal, desde 1960, estão na ideia dos pesquisadores. Mas esses são computadores muito específicos que só certos estudantes muito privilegiados, por exemplo, do MIT ou Stanford, chegaram a usar. E os computadores que aparecem para a população em geral, isso realmente aconteceu no final dos anos 70. Assim, convencionou-se que nessa data pode ser considerado o início da era dos computadores pessoais. Os computadores conseguiram evoluir graças a uma complexa rede de avanços tecnológicos que conferiam todas essas evoluções, apoiando-se na capacidade das memórias eletrônicas de guardar e processar dados. Desde seu surgimento, as memórias eletrônicas foram uma grande revolução por si mesmas. O que é novo agora é que temos essa enorme quantidade de depósito que pode ser usado para armazenar vídeos, músicas, histórias, quantidades incríveis de coisas. Então temos dois propósitos. Uma quantidade pequena de memória é para o funcionamento do computador em si, mas a maior quantidade de memória não se utiliza para isso, mas para armazenar coisas. Esses pequenos dispositivos revolucionaram nossa vida de um modo surpreendente. Mas as potencialidades das memórias eletrônicas se impuseram em nossas vidas de maneira que ainda não conhecemos e com consequências que apenas podemos prever e imaginar. A guarda da informação tem sido um dos grandes objetivos de todas as sociedades humanas. Diferentes achados tecnológicos têm sido fundamentais para a evolução desse objetivo. Na atualidade, as memórias eletrônicas são um dos progressos mais revolucionários da ciência. São capazes de armazenar em pequenos dispositivos milhões de dados, imagens e sons. A única comparação possível com essa tecnologia é o cérebro humano. São muito similares. A memória humana e a memória de um computador ou de um ordenador. Ambos, a memória humana e o ordenador, vão receber a informação de fora e vai ter uma memória de curto prazo no qual um vai definir, vai decidir o que é que guarda e o que não guarda no disco rígido, no caso do computador, e na memória a longo prazo, no caso do humano. E a grande diferença está no que eu guardo do computador é diretamente uma cópia fidedigna do arquivo em que eu estive trabalhando, enquanto que o que eu guardo na memória a longo prazo é o arquivo que eu estava trabalhando, mais as emoções que a rodeiam. Quer dizer, em que contexto aconteceu, se foi num contexto de prazer, de dor ou de medo, e se isso estava num momento determinado do dia. Se era de dia, se era de noite, que vai mudar totalmente a perspectiva quando eu invocar essa memória em formato de lembrança. Quando comparamos a memória RAM nesse caso com o cérebro, creio que há certas semelhanças que podemos destacar. Creio que uma delas é a memória a curto prazo. Todos temos memória a curto prazo. Todos lembramos do nosso nome, todos sabemos que 10 vezes 10 é 100, sem ter que olhar em nenhum lugar. Realmente, a memória RAM serve para esse propósito, no procedimento de um computador. E é uma área de alta velocidade a curto prazo que armazena informações para baixar os programas em que trabalhamos, os jogos que jogamos, as aplicações que usamos. Essas instruções são armazenadas em RAM. É natural se perguntar quanto é similar a memória de um computador e a memória do nosso cérebro. Todos armazenamos muitas informações nas nossas cabeças. Quando nascemos, não sabemos nada a respeito do nosso mundo e temos que aprender tudo. Aprender o que é uma televisão, o que é um telefone, temos que aprender o idioma. Assim é a memória em nossas cabeças e nos computadores. E qual é a diferença? Nos computadores, a informação se armazena num transistor, num bit, ao acender e apagar. No cérebro, acredita-se que a sinapse é a fonte da unidade.
A sinapse é a comunicação entre os neurônios mediante um estímulo elétrico gerado e liberado no neurotransmissor. E este neurotransmissor faz o contato entre os dois neurônios de forma excitadora e inibitória, dando origem a outra informação que gera, por sua vez, outra reação. Para que a memória funcione como tal, existem bilhões de conexões de neurônios que acontecem de forma simultânea e sucessiva. A capacidade de armazenamento de memória do cérebro oscila conforme diferentes investigadores entre 1 e 100 terabytes, o que nos dá uma capacidade praticamente ilimitada de armazenamento de informação. A memória humana é configurada por diferentes tipos de memórias que trabalham em conjunto para que possamos respirar, falar e lembrar, desde quem são os membros da nossa família até onde deixamos as chaves. Estas ações são as que procuram imitar as memórias eletrônicas trabalhando em conjunto. O cérebro humano é o encarregado de aprender, de dar as ordens para executar o momento e também possui a capacidade de lembrar. A memória é a função do cérebro mais desenvolvida artificialmente. Conseguiu-se uma coordenação e velocidade de resposta realmente efetiva. Além disso, em ambas as memórias, a informação corre através de pulsos elétricos. Num computador, o bit de memória, ou um 0, é muito rápido. Pode ser preenchido a 1 e pode levar a 0 quase instantaneamente, em menos de 1 milésimo de segundo. No cérebro não é assim. A sinapse no cérebro é muito lenta. Leva vários segundos ou minutos para realizar uma conexão. Então isso nos diz que os computadores e o cérebro trabalham com princípios diferentes. Um é com um sistema rápido, que entendemos muito bem, e o outro é um sistema lento. O cérebro é um sistema lento, mas parece ser mais poderoso. De qualquer forma, estamos apenas começando a entender como pode ser isso. Os diferentes estímulos que provêm do exterior estimulam a memória humana. Ela busca a informação que possui, permitindo oferecer respostas aos desafios que causa o meio externo. Da mesma forma, as memórias eletrônicas facilitam o acesso a diversos conteúdos, e para isso utilizam diferentes etiquetas que fazem os dados armazenados serem guardados de maneira veloz. Mas a memória eletrônica já superou a biológica? Tem uma enorme diferença na forma em que um computador armazena informação e a forma como faz o cérebro. Ainda estamos aprendendo como funciona o cérebro, mas vamos falar como fazem os computadores. Se eu quero armazenar num computador algo como a cor do teu cabelo, eu diria, posso aplicar um bit de memória no computador? Isso é como uns 8 bits de informação. Posso armazenar 256 cores de cabelos diferentes. O problema com os computadores é que a forma como armazena a informação não tem relação com a coisa no mundo real. E então posso dizer que o número 1 significa loiro, o número 2 significa castanho e o número 3 castanho escuro. Mas não há nada nesse número que diga o que significa. Alguém tem que interpretá-lo. No cérebro é diferente. Quando a informação se armazena no cérebro, o faz no que chamamos de padrão de distribuição sobre muitos bits. Se eu quero armazenar a cor do teu cabelo, vai ser armazenado sobre milhares e milhares de células. E a forma em que a informação é armazenada é relativa ao seu significado. Apenas agora estamos começando a entender isso. Só estamos conseguindo entender como máquinas do futuro vão trabalhar, como o cérebro humano trabalha. As memórias humanas possuem uma grande capacidade de aprendizagem e espontaneidade. Se bem que a capacidade de armazenamento e velocidade de acesso à informação das memórias eletrônicas se amplia dia a dia, mas ainda parece estar bem longe do cérebro humano. É interessante pensar. Podemos construir computadores iguais ou melhores que o cérebro? Existe alguma coisa que os computadores fazem e que o cérebro não consegue fazer? A resposta a essa pergunta é não. Vamos poder criar computadores que sejam inteligentes e tenham tanta memória quanto o cérebro. Creio que podemos construir computadores que sejam mais inteligentes que os cérebros humanos, mas temos que repensar. Todos os dias, cientistas e engenheiros trabalham para continuar revolucionando as memórias eletrônicas, visando ganhar a corrida com a natureza. Mas até onde serão capazes de chegar? As memórias eletrônicas têm sido as responsáveis de uma das grandes revoluções de armazenamento da informação da humanidade.
Atualmente, as possibilidades de armazenamento de dados cada vez são mais próximas do infinito. A codificação da informação é um dos passos fundamentais para conseguir a utilização destes elementos. Desta codificação provém o termo digitalizar. A memória mais comumente utilizada nos computadores é a memória RAM, ou memória digital de acesso, e é composta por certo número de células que armazenam informação. E essa informação se armazena em zeros e uns e é lida pela CPU para processar os dados. Algumas companhias apostam no desenvolvimento das memórias. Kingston é uma companhia nascida na Califórnia em 1987. Na atualidade, é líder na fabricação de memórias eletrônicas. Diariamente, a empresa produz memórias para todo o mundo. A fabricação de cada um dos componentes requer um trabalho delicado, no qual diferentes tecnologias conseguem peças de tamanhos e capacidades cada vez mais surpreendentes. Os módulos de memória são manufaturados como qualquer outro produto no mercado. Põe os chips na placa, soldam e entram dentro de um processo de prova. Mas nosso programa de provas é muito especial, muito específico. Todas as memórias são checadas 100%. E algumas delas, inclusive, passam por fornos e são cozidas durante a noite para ter certeza que funcionam na maior capacidade quando vão para os servidores no mercado. A tecnologia e o desenvolvimento da microtecnologia têm colaborado enormemente para a evolução das memórias. O processo de manufatura de chips de memória tem sido o mesmo desde o início. Basicamente, se pega uma lâmina de silicone e se adere ali os chips. A diferença é que agora cada vez são menores e se medem em nanos e estão na classe dos 20 nanômetros, o qual é mais fino que a grossura de um cabelo. O processo de fabricação das memórias é automatizado. As tarefas mais delicadas são executadas de forma manual. O processo da construção de uma memória e de prova está altamente automatizado. Mas há uma série de operações manuais para assegurar que possamos mandar mais de 1 milhão de peças todos os dias para o mundo todo, em mais de 80 países, incluindo a etiquetagem e embalagem de cada produto. Hoje, uma fábrica como a Kingston desenvolve diariamente uma enorme capacidade de armazenamento que é entregue ao mundo todo. A quantidade total de USB que produzimos por mês seria equivalente a 50 milhões de gigabytes de armazenamento. Enviamos mais de 500 milhões de terabytes de dados cada dia. E se quer saber o equivalente digital disso, é o mesmo que enviar 1 bilhão de bíblias digitalizadas por dia para o mundo todo. As memórias eletrônicas têm vários inimigos em torno da longevidade da armazenagem da informação. A necessidade de que possua uma fonte de energia para manter os dados a longo prazo é um dos elementos que realmente diferenciam as memórias digitais de outro tipo de arquivos de armazenamento, como o código ou incluindo a pedra talhada. Uma vez que os dados estão escritos em qualquer produto flash, seja USB ou um cartão SD ou um SSD, por exemplo, o tempo de retenção dessa informação é de 10 anos. Então o que eu estou tentando dizer é que se pegar esse dispositivo e guardar num armário, 10 anos depois se espera que ele ainda esteja lá. Outro dos grandes inimigos das memórias é a exposição dos suportes físicos em condições instáveis. A fragilidade desses elementos quando são expostos a baixas e altas temperaturas. Fortes golpes e outros tipos de maus-tratos põem em risco os dados que guardam. Qualquer semicondutor de dispositivos, seja uma CPU, RAM ou nano, tem uma temperatura recomendada para operar tanto de frio como calor. O que fazemos aqui na Kingston, por exemplo, em nossos servidores de memória, é colocar todos os nossos módulos para queimar. O que estamos procurando fazer é, tomamos a memória desde um semicondutor que já foi checado, Kingston faz uma checagem extra submetendo ao calor. Realmente queremos ter certeza de que qualquer falha para a vida desse dispositivo que possa acontecer tenha sido descartada. A estabilidade no armazenamento a longo prazo é o desafio mais importante nos novos desenvolvimentos das memórias eletrônicas. Com a durabilidade e a redução de espaços, os arquivos digitais terminarão se posicionando como uma das ferramentas mais importantes para resguardar a informação de toda a humanidade.
Os computadores são cada vez menores com o passar do tempo. Agora todos têm computadores poderosos nos bolsos, o telefone é um computador poderoso e a pergunta é, algum dia desaparecerão? Algum dia será tudo sem fio? Eu não acredito. Creio que sempre terá alguma coisa, sempre terá uma certa quantidade de armazenagem local. E não significa que não vai usar essa informação em algum outro lugar, mas que sempre haverá algo na tua pessoa que recolha muitas informações que levará com você a todos os lugares, mesmo não estando conectado à internet. As grandes reservas de informação que existem ao redor do mundo continuam sendo fundamentais para as sociedades. Graças às novas tecnologias, começou a mudar a sua forma de acesso. Em Los Angeles tem o Getty Research Institute, uma instituição dedicada ao armazenamento do acervo cultural da humanidade. O Getty Research Institute foi fundado em 1974. É uma biblioteca de pesquisas que abastece toda a comunidade Getty. Temos 1 milhão de volumes nas nossas coleções em geral, 2 milhões de estudos fotográficos em nossos arquivos fotográficos, uns 40 mil livros raros e milhares de coleções de arquivos. Esta instituição conseguiu abrir suas coleções ao mundo graças à utilização de memórias eletrônicas como método de armazenagem. Uma grande fonte de acesso para nós é justamente o meio online. Temos visitantes online de todo o mundo. A cada dia, milhares de buscas em nossos catálogos online, nas nossas bases de dados de investigação. Ao redor de 2 a 5% de nossas possessões têm sido digitalizadas e estão disponíveis online. Temos milhões de peças. Levará anos para digitalizar todas as nossas coleções. Lentamente para nós, mas a uma velocidade incrível para a história da informação, os arquivos começaram a mudar. Quanto mudaram desde o começo da digitalização em memórias eletrônicas? Começamos a digitalizar formalmente há uns 3 anos. Iniciamos com coleções fotográficas e continuamos através das nossas coleções, digitalizando tudo, desde livros e seus conteúdos, livros de esboços, desenhos arquitetônicos. Temos formas muito diferentes de captação. Para as coisas maiores, usamos câmeras de 50 megapixels e para as coleções menores, câmeras de 30 megapixels, captando de forma muito rápida, mas mesmo assim com qualidade de preservação. A velocidade de guarda e a eliminação de espaços físicos são realmente importantes para o armazenamento de arquivos. Todavia, o objetivo maior continua sendo a preservação do material guardado. A preservação é um assunto muito importante tanto para nossos arquivos digitais quanto para os físicos. Os riscos para os nossos arquivos físicos são, obviamente, o clima e o uso que se faz por parte dos clientes. Uma das razões para digitalizar é ajudar a preservar os materiais físicos, para que não sejam manuseados pelos clientes, uma vez que muitos deles são raros e valiosos. Quanto aos nossos arquivos digitais, eles ficam seguros em cópias feitas todas as noites. A enorme vantagem das memórias eletrônicas é que, além de guardar a informação, elas permitem multiplicar funções. No mundo financeiro, a possibilidade de processar milhões de dados em poucos segundos tem sido também fundamental para desenvolver uma revolução nos serviços bancários. Estamos no principal centro de computação do Banorte. Aqui encontramos todos os equipamentos de processamento e armazenamento de dados do banco, que antes ocupava mais de 1.000 metros quadrados de piso falso. Atualmente, este equipamento processa todas as transações do banco, de todos os clientes, e são mais de 8 milhões de transações por dia. A digitalização permite que sejam feitas transações diárias em tempo real por usuários que estejam em qualquer lugar do mundo. A digitalização em um banco permite, principalmente, converter os dados no meio digital, que pode ser operado e manipulado pelos computadores numa velocidade muito mais rápida do que os processadores normais fazem.
A digitalização dos dados financeiros também possibilitou novos desafios em torno de temas tão sensíveis como a segurança e a confidencialidade. A informação que atualmente manuseamos em Banorte são aproximadamente 400 terabytes. Isso é o equivalente a 500 milhões de páginas datilografadas à máquina. A facilidade para digitalizar dados impôs um novo desafio: ordená-los para poder acessá-los de forma rápida e eficiente. Se não empregássemos um sistema de etiquetas ou uma forma de catalogar a informação, realmente seria muito difícil identificar e encontrar o que estamos procurando. E seria muito difícil encontrar os resultados mais relevantes à informação que eu estou procurando. E quanto à pessoa que gera a informação, obviamente é perder a oportunidade de apresentar o nosso trabalho, nosso desenvolvimento para o resto da comunidade. Hoje, as memórias eletrônicas são responsáveis por tarefas inimagináveis. Sem elas, o mundo não poderia ser igual ao que conhecemos atualmente. Mas, chegamos à meca da informação? As memórias eletrônicas mudaram a vida da sociedade. Em poucos anos, revolucionaram a forma de guardar dados, organizar arquivos e realizar buscas de informações. Suas funções separaram as fronteiras dos computadores e os diferentes artigos de uso cotidiano não existiriam sem uma memória eletrônica. O que vejo agora que me deixa assombrado é a quantidade de informações que criamos, nós como indivíduos, porque ninguém apaga nada, só armazenam mais. Quando eu vejo o que a nanotecnologia faz, seja no meu telefone ou na minha câmera, as coisas que eu posso fazer, a quantidade de dados que eu posso criar e aos que tenho acesso é enorme. A memória da humanidade encontra seu ponto máximo de esplendor dentro da internet. Aí, os sistemas se complementam com as memórias eletrônicas, gerando uma nova revolução nos conhecimentos da humanidade. A natureza de como armazenamos a informação mudou dramaticamente. Antes, a informação era armazenada em algum lugar, podia ser num disco rígido, num computador, num chip no meu bolso e você dizia, isto é o que é. Hoje, muita informação está distribuída, ou seja, é que não está num só lugar. Está na internet, e estar na internet significa que pode estar em muitos lugares. Posso armazenar no mundo todo, por isso, quando acessar algo na internet, não sei de onde vem. Pode vir de muitos lugares, e se tentar apagar, pode ser que não seja possível, porque está replicada. O Google é uma companhia modelo na internet. Na atualidade, seu site de busca é um dos mais renomados da rede e seu sistema de busca um dos mais eficientes. Há alguns anos, o Google vem revolucionando os sistemas de busca na internet, incorporando ao mercado produtos específicos com acesso a uma grande quantidade de informações que até há poucos anos era impossível às pessoas comuns acessarem. Temos diferentes tipos de produtos, diferentes plataformas. Podemos agrupá-las por tipo de solução, produtos como YouTube em vídeo. Temos o site de busca e temos apps para criar documentos e temos toda a plataforma de produtos geográficos como Google Maps, Google Earth, Mapmakers. Dentro deles, por sua vez, diferentes funções como Street View, Google Sky, Google Maps, Google Seer. Realmente para que as pessoas possam consultar esse tipo de informação em diferentes formatos. Para o desenvolvimento destas ferramentas, combinaram grandes volumes de memórias, que se relacionam com diferentes sistemas que permitem acessar as etiquetas solicitadas em fração de segundos. Estas novas tecnologias conseguiram se aproximar mais do que se acreditava possível da lendária Biblioteca de Babel. Mas a diferença do mítico edifício é que aqui não se usa espaço físico e se complementa com a velocidade e a eficiência da procura da informação. Alguns produtos seriam inimagináveis algumas décadas antes. As etiquetas se somam diferentes sistemas que conseguem aperfeiçoar a eficiência das procuras. Como se compõe Google Maps? Podemos compará-lo com uma cebola. É basicamente uma esfera onde vão se somando as camadas de diferentes tipos de informação.
Primeiro começamos com a parte dos ícones, que são as imagens realmente das ruas e das cidades, que depois se ligam com uma camada de georreferenciação. Basicamente é um código que instala esse ícone, essa imagem no lugar adequado com base na geografia. E depois aumentamos as camadas com as informações de lugares, museus, restaurantes, hotéis, essas informações que as pessoas vão subindo, contribuindo para o mesmo ecossistema. E, com base nisso, pode-se acumular ainda mais informações. Este enorme atlas combinou diferentes técnicas digitais, potencializando o uso das memórias eletrônicas. Aplicando a mesma lógica e tecnologia do Google Maps, a companhia apresentou o Google Art. O projeto Google Arts é um desses programas especiais que o Google desenvolve em diferentes épocas do ano, e este em particular surgiu há apenas alguns meses, onde trabalhamos em colaboração com diversos museus de todo o mundo. Neste momento já temos 17 museus no projeto e é basicamente permitir que as pessoas, através da plataforma de Google Maps, possam fazer percursos virtuais nos principais museus. Primeiro se faz uma captação com tecnologia de Street View para poder conhecer as galerias, os diferentes espaços dentro desses museus, e somam-se outros tipos de tecnologia, como é Picasa, como é panorâmico, para poder ter imagens das principais obras desses museus com a maior definição possível. A evolução das memórias e sua presença em diversos dispositivos portáteis de uso cotidiano possibilita que diariamente sejam criadas aplicações e conteúdos para quem acessar de qualquer site. Outra das áreas de trabalho, onde estamos dedicando esforços, é todo o conceito da nuvem. Poder compartilhar tua informação e armazená-la em servidores que estão em diferentes pontos do planeta, para conseguir que você acesse esse conteúdo que está criando a essa informação, indistintamente de onde você está se conectando. Fora da rede, no mundo da tecnologia, as memórias eletrônicas também revolucionaram os mercados. As câmeras digitais têm sido outro dos grandes avanços alcançados graças ao aperfeiçoamento das memórias eletrônicas. A função dos cartões SD, que substituíram outros dispositivos de armazenamento, é precisamente armazenar em altas velocidades imagens. Então, falando de grandes volumes de informação, são necessárias também grandes velocidades para gravar essa informação. Memórias cada vez menores e mais eficientes, com maior capacidade de guardar com qualidade, permitem maior desenvolvimento em diversas áreas. As câmeras fotográficas e de filmagem podem ampliar seus níveis de resolução a limites inimagináveis. Uma das inovações em gravação multiângulo, e de fato com fins tanto dinâmicos como acadêmicos, como de produção, como industriais, é o Super Machine Vision. Podemos localizar estes equipamentos como eram antes, talvez os projetores de filmes de acetato, mas agora evoluíram tanto que estes equipamentos permitem reconhecer os materiais que estão visualizando através dessa Super Machine Vision. O desenvolvimento desta nova geração de máquinas fotográficas e de vídeo está ligado aos avanços das memórias eletrônicas e da interação com o processo de qualidade. As memórias não são encontradas somente no mundo audiovisual. São milhares de artefatos de uso diário que estão ligados ao funcionamento destes microchips. Quase todos os produtos guardam atualmente em suas memórias diferentes instruções para o produto e atividades com o usuário. Por exemplo, temos um sistema de lavar, lavadora e secadora, onde se pode atualizar continuamente, entrando no site da companhia, baixando novos ciclos que foram definidos para melhorar o produto. E você, com o seu USB, chega à lavadora e alimenta os novos ciclos. Dessa maneira, o cliente não teria que estar constantemente renovando o seu produto. Com um mínimo de investimento, poderia obter as melhorias no desenvolvimento dos engenheiros que estão trabalhando constantemente para melhorar os ciclos da lavagem. A automatização de alguns eletrodomésticos facilita a vida diária de milhões de pessoas. Atualmente estamos trabalhando em tudo que tem a ver com tecnologia de conectividade, que certamente vai ser o futuro do nosso lar, onde todos os aparelhos vão poder se comunicar entre si, tornando mais eficiente o consumo da energia elétrica. Isso está ligado ao conceito do Smart Grid ou redes inteligentes, onde os aparelhos domésticos da casa serão conectados com a companhia de energia elétrica para se programar
e poder usar a aplicação quando o custo da energia for mais baixo. Os arquivos digitais revolucionaram de diferentes maneiras a vida cotidiana. Na atualidade, continuam sendo desenvolvidos projetos que até hoje parecem fazer parte da fantasia ou da ficção. A invenção das memórias eletrônicas implicou num avanço nunca visto pela humanidade. Desde a criação do primeiro computador no fim da Segunda Guerra Mundial, a quantidade de informações que se pode armazenar em suportes diminutos se multiplica a cada ano. Eu acredito que as pessoas estão acostumadas, à medida que mudamos para uma sociedade mais rápida. As pessoas querem as coisas agora, não querem esperar uma semana para a revelação do filme. Podem tirar suas fotos e em segundos ver se ficou boa ou não, se precisa tirar outra. Penso que, à medida que a sociedade progride, tudo é mais rápido. A memória digital, especialmente a nanoflash, são tão rápidas que torna isso possível. A enorme quantidade de informações que gera diariamente um indivíduo transformou cada pessoa num arquivista. Mensagens de texto, correios eletrônicos, áudios e vídeos são armazenados por diversos indivíduos em memórias eletrônicas pessoais. A tecnologia digital está mudando nossas vidas, especialmente as coisas que são mais importantes para nós. Por exemplo, fotos, ou filmes, canções ou gravações de membros da família, agora são digitais. Isso apresenta algumas perguntas para a sociedade, porque se toda a nossa informação está em formato digital, como faremos para acessar mais tarde, lá no futuro, por exemplo, o velho disco flop dos anos 80? Já que é quase impossível ler estas informações nos dias de hoje. E como será daqui a 100 anos para acessar essas informações? Esta é chamada de as eras digitais escuras, e é uma pergunta muito séria. Um pequeno invento que revolucionou a vida diária é o pendrive. Um dispositivo capaz de funcionar em qualquer computador, com altas taxas de transferências, portabilidade e preço baixo. Todos os produtos nanoflash funcionam de maneira similar. Do que estamos falando, seja um USB, um cartão SD ou um SSD, é uma diferença de conectividade. Como o dispositivo conecta o aparelho receptor, com o conector USB tem um controlador USB. Com o USB tem um conector que conecta com o aparelho receptor. Em termos de como os dados se escrevem à memória flash, funciona igual. A forma como produzimos o USB é um processo de Surface Main Technology. Esse processo é essencialmente como conectamos o dispositivo nano. Vários semicondutores a um PCB, um círculo de placa impressa. Se solda, temos uma máquina que coloca o nano, aí vão para a parte de queimado. O queimado é essencialmente um forno. Vai se pôr dentro de 8 ciclos diferentes de temperaturas, vai esquentar o módulo aproximadamente a 100 graus Fahrenheit e quando esfriar, o dispositivo continua grudado ao PCB. Então nós teremos um produto. No tempo em que a capacidade de armazenamento se multiplica, as novas tecnologias têm uma maior segurança combinada com uma velocidade de transferência de dados muito mais veloz. Estamos vendo o progresso do produto. Realmente tem dois lados para isso. De um lado está o desenvolvimento do RAM, que realmente é manipulado pela indústria. Companhias como Intel e AMD, eles basicamente desenvolvem o processo e as plataformas do futuro. E eles trabalham com as pessoas das memórias para desenvolver para esse lado. Na Kingston, desenvolvemos produtos de memória por nós mesmos. E é a indústria que nos leva a isso. Então, se pensarmos que precisamos construir um módulo de 8 GB para o notebook, precisamos de um sistema com uma plataforma que possa suportá-lo. Pelo lado de flash, é um pouco diferente. Como o que nós mesmos desenvolvemos, um bom exemplo disso seria a tecnologia SSD. Não há nada no mercado que precise ter um SSD, mas é uma forma de fazer um dispositivo muito mais rápido para armazenar em computadores de escritórios, notebooks e servidores. E é algo que existe fora da indústria. Não tem ninguém que esteja nos empurrando para fazer um produto flash com um cartão SD ou USB. Existem fabricantes que se encarregam de desenvolvê-los e se é algo novo, algo como um SSD, temos sido os criadores praticamente desde o rascunho. A tecnologia em matéria de memórias digitais nos acostumou a avançar com mais velocidade do que a nossa imaginação. Qual é o futuro das memórias? Até onde chegarão e qual é o limite? Tem duas direções que se pode ir.
Uma se pensamos nas memórias tradicionais que usamos no computador. Hoje, para armazenar um vídeo, um filme, ou uma canção ou algo assim, já sabemos de que forma é. Só que vai ser mais e mais barata e maior e vai poder armazenar mais e mais coisas. E é mais ou menos nesta curva onde vai ficar mais barato e com maior densidade. Mas há uma duração completamente diferente em que a memória pode evoluir e eu acho que vai acontecer. Vamos começar a construir memórias digitais que funcionem mais como a memória digital do cérebro. Nem sequer começamos a fazer isso. E isso é uma coisa muito difícil de se fazer. A diminuição do espaço que as memórias ocupam e o incremento na sua capacidade de armazenamento, junto com o barateamento de custos, implica que cada vez mais gente pode acessar as mesmas informações. Já não é necessário contar com um computador pessoal. Algo tão simples como um celular permite armazenar mais informações pessoais. Se calcula que no mundo existam 4,6 bilhões de celulares em uso. E o número cresce a cada dia. É difícil saber como a revolução digital no terreno da informação vai transformar nossas vidas no futuro. Hoje em dia nos fascina e nos encanta a velocidade com a qual podemos saber dos acontecimentos que estão ocorrendo neste mesmo instante, do outro lado do mundo. Mas também podemos nos perguntar se isto não vai nos levar a novas formas de não comunicação absolutamente radical. Em todo caso, eu creio que temos que ser otimistas e pensar que, como sempre, no decorrer da história, a informação existirá para nos comunicar. Desde os primórdios da sociedade, a humanidade criou códigos para poder se comunicar e desenhou sistemas e formatos que pudessem transmitir e guardar essas ideias. A digitalização abre novas portas. Haverá desafios pela frente. O tempo de armazenamento, a utilização de energia e os formatos de leitura. As memórias digitais ainda não demonstraram tudo o que são capazes de modificar em nossas vidas. Sua potencialidade dá suporte à imaginação que está presente nos homens para sonhar como será o amanhã.